Yogi Tsurushima! Uma das maiores batalhas, se é que não podemos chamar uma das maiores rivalidades do mangá de Jujutsu Kaisen, é a questão envolvendo a Itadori e Mahito. É bem interessante ver que o Yuji, ao derrotar o Mahito, deixar ele se arrastando, ele fala que o Mahito é igual a ele, né? Que o Mahito tem essa mesma percepção e é por isso que ele odiava o Mahito. Só que ele fala que ele vai caçá-lo, não importa quanto tempo que passe ou quantas reencarnações aconteçam, ele vai caçar o Mahito. Mas, como nós vimos, existe uma treta muito complicada vindo por aí através dessa sensibilidade dos Rumeus envolvendo aos Carians. E tudo aponta para nós de que os Carians são mesmo espíritos amaldiçoados. Nós vamos discutir sobre essa visão de Itadori como carrasco ou herói depois da vinheta. Desde o começo do mangá de Jujutsu Kaisen, vemos ali um confronto gigantesco sobre maldições, espíritos amaldiçoados, esse conflito na cabeça do Itadori, principalmente depois de se assimilar ali com o Sukuna, depois de acabar se tornando um com o rei das maldições. Uma característica importante ali pelo Yuji é o fato de que ele foi, digamos assim, doutrinado a acabar com espíritos amaldiçoados, visto que maldições na Terra sempre foram colocadas ali para fazer algo extremamente mal para os seres humanos. E a gente vê isso acontecendo de forma absurda ali no incidente de Shibuya. Tudo isso vai meio que caracterizando para que o Itadori ganhe convicções de que precisa destruir espíritos amaldiçoados, que os espíritos amaldiçoados são simplesmente criados ali para acabar com as vidas dos seres humanos ou até mesmo dos feiticeiros. Isso é um ato ali de forma automática, um conceito realmente elaborado e abordado na trama de todo o mangá de Jujutsu Kaisen. Yuji e os humanos, os feiticeiros, são colocados ali através como inimigos, como ameaças perante aquilo que as maldições, os espíritos amaldiçoados estavam fazendo no mangá de Jujutsu Kaisen. Mas, conforme a gente observa essa evolução, esse conceito do Itadori, ele vai eliminando, ele vai pulverizando maldições como se fosse nada. E isso é uma característica interessante sobre o personagem, da maneira como ele acabou se tornando o grande herói, uma lenda que foi colocada até mesmo entre os personagens que estão escondidos por aí, mestre de maldições que acreditam na lenda de Yuji e Gojo, que foram os principais pontos para a derrota de Ryomen Sukuna, impedindo o terrorismo Jujutsu. E agora Itadori está de volta, aquele que é capaz de fazer qualquer coisa, o personagem que se tornou o grande pilar do mundo Jujutsu, até então colocando realmente os seus poderes e sua aplicação para se tornar realmente esse objeto amaldiçoado ambulante em volta de energia amaldiçoada. Só que esse conceito sobre o Itadori, toda a sua percepção sobre o mundo Jujutsu pode colocar ainda mais aflição ou colocar mais lenha nessa fogueira, nessa tensão envolvendo ali aos Rumel e também aos seres humanos, aos feiticeiros do Japão. Meus amigos, tem muita água, ou pelo menos tem água considerável para rolar debaixo dessa ponte envolvendo a Jujutsu Kaisen módulo. Quero ver realmente onde o Gege vai abordar, como que ele vai abordar toda essa temática. E se você tá curioso também, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha os nossos vídeos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos aqui na plataforma. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu, mandar o seu hypar, continue fortalecendo ainda mais o canal do Geek Brasil. Quando você clica aqui em valeu, você continua fortalecendo ainda mais os nossos conteúdos, se tornando membro, então, vixe, ajuda ainda mais o Geek Brasil. Vamos lá, existe um conceito muito interessante que muita gente não tá se conectando, e eu tô vendo aqui até mesmo gringos, né, famosos vazadores, não estão compreendendo a noção do que é essa base envolvendo ali aos Rumel, essa base problemática, né, envolvendo aos Rumel e também aos feiticeiros do Japão. A primeira coisa que nós observamos, o Gege, ele é muito didático nisso,
Eu achei até mesmo que, tipo, caramba, tá muito na cara. E tem gente que não interpretou isso ainda. O Gege, ele é muito didático pra explicar que os Silurianos, praticamente ali apenas os Rúmel, eles choram através do seu terceiro olho toda vez que nascem, toda vez que morrem ou quando um Kalian é morto. Eles têm uma conexão muito forte com essas criaturas, com esses seres. E é por isso que isso acabou fazendo com que os Kalians se tornassem ali figuras divinas, se tornassem seres divinos através ali das suas próprias conexões, das próprias habilidades que os personagens possuem, da maneira intrínseca como eles são. Então, a gente tem essa base de forma muito bem fundamentada do que o Gege Akutami acaba abordando para nós sobre esses personagens. Depois o Gege Akutami vem ali como se não quisesse nada e apresenta para nós um Kalian que foi capaz ali de dar um poder, de dar a capacidade para um Rúmel manipular energia amaldiçoada. Os Rúmel têm ali uma característica, né, uma crença de que os homens receberam a capacidade de manipular energia amaldiçoada porque eles não podem ter filhos, eles não têm a bênção de ter filhos, então eles receberam a energia amaldiçoada para proteger as mulheres e também as crianças, né? Esse é um conceito que acabou, né, filosófico, que acabou criando ali mediante as gerações posteriores do mundo Jujutsu, do mundo ali da feitiçaria dos Carians, né, o Roroluca, né, que eles falam ali. Mas é uma base que parece muito uma característica de uma habilidade envolvendo a quem? Ao Mahito. Muita gente também se confundiu achando que eu estava falando que o Mahito era essa criatura aqui. Mas não é bem isso, né? O Mahito pode reencarnar em várias formas ali. Ele pode já ter sido um humano, ele já pode ter sido um feiticeiro, porque a base de reencarnação, acho que é no círculo, né, agora eu não vou lembrar, mas é o ciclo de reencarnação. No ciclo de reencarnação, nós temos que a pessoa pode se manifestar, reencarnar em várias formas. E uma dessas formas é reencarnar ali como um Karian, talvez a maldição que existe na Terra, ou até mesmo ali esse conceito espiritual envolvendo o Karian, tendo essa mesma característica, poderia conectar a tudo, fazendo ali o Mahito ser essa criatura que deu as habilidades para os Rúmel. Mas o ponto mais específico e mais impactante do capítulo é quando nós observamos no final o Boro recebendo ali a informação através do seu terceiro olho de que os feiticeiros japoneses também matam Karians, acabam matando ali os Karians, visto ali a sua perspectiva. E como estava chorando pelo terceiro olho, como o Boro não estava nem nascendo e nem morrendo, ele só poderia estar sentindo a morte de um Kalian. E aí o Gege, o que ele faz? Ele aborda uma visão do horizonte vendo maldições, mostrando maldições para nós, o que acarreta de forma muito clara de que Kalians e maldições são a mesma coisa para os Rúmel. E isso vai dar uma puta confusão nos próximos capítulos. É bem interessante parar para pensar nesse conceito, né, de que maldições podem ser divindades, né? Criaturas que são maléficas, terríveis ali para os feiticeiros japoneses, são divindades ali também caracterizado em volta de seres, de feiticeiros realmente ali dos Rúmel. E é bem interessante parar para pensar quando a gente começa a analisar isso, trazer isso para o nosso lado, né? Por exemplo, a maioria dos brasileiros gosta de churrasco, né? A maioria dos brasileiros, dos portugueses, os angolanos também que acompanham aqui o canal, pessoal aí do Suriname, pessoal ali de Porto Príncipe, toda essa galera aí gosta de um churrasco. Eu acredito que deve gostar de um churrasco. Você gosta de comer uma carninha no almoço, uma coisa assim muito específica e tudo mais. É bom. Fala pra você que é bom. Agora, imagina uma construção de você pegar e comer um baita churrascão ao lado de um indiano, né? Ao lado de alguém que segue, não vou dizer um indiano, né? Mas alguém que segue a ideologia, né? A religião do hindu, que pra eles os animais, a maioria dos animais são sagrados, que a vaca ali é um deus, né? Imagina você estar comendo
um deus na frente desse cara. É tipo assim, é uma parada problemática. É um conceito problemático. Eu tava conversando isso com a senhora LP esses dias e eu comecei a prestar atenção nessa base. Eu falei, caramba, olha como o ser humano, ele é problemático na sua essência, na sua base. Ele por si só é problemático nesse conceito, porque um acredita que a vaca é um deus e eu estou comendo vaca no almoço. Então, tipo assim, olha como é maluquice. Eu tô falando pra você parar de comer vaca, comer carne de vaca, comer carne de boi? Não, não tô falando isso, né? Eu não vou parar de ser carnívoro por causa dessa visão. Mas o fato é que é uma crença de um personagem, é uma crença ali de uma pessoa. E isso vai eclodir de uma forma muito absurda em Jujutsu Kaisen Módulo. E o Gege Akutami tá fazendo a gente pensar em aspectos que provavelmente ele ficou pensando durante todo esse um ano. E olha quanta maluquice aconteceu no nosso mundo durante esse um ano. E não é à toa que ele tá abordando temas sobre imigração, sobre aceitar as diferenças do próximo, mas também o próximo saber o ambiente onde ele está, respeitar o novo ambiente onde ele está. Então, tipo assim, tem essas características que o Gege tá querendo abordar. E ele acaba trazendo essa base diferente entre maldições e feiticeiros japoneses de uma forma muito interessante. Porque para os feiticeiros japoneses, maldições são terríveis, são coisas terríveis. E para ali os Rumel, maldições são seres divinos que devem ser tratados ali da melhor forma e viver de forma eterna. Faz até mesmo sentido para pensar ali da maneira como o Jabba havia descrito, né, de que os Karyans, eles vivem eternamente se não forem mortos, né, se não forem mortos ali pelos Simurianos. Então, da mesma forma, as maldições também podem viver eternamente se não forem destruídas pelos feiticeiros, se não forem destruídas através da energia amaldiçoada. E essas características vão construindo ainda mais camadas envolvendo o universo de Jujutsu. E no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa confusão, surge Yuji Itadori, né? Surge Itadori numa perspectiva bem complexa, né? Bem complicada, porque como eu falei pra vocês, o Itadori, ele é um cara bom, né? Ele é uma pessoa boa, ele tem um coração bom. Então eu não acho que o Yuji, ele vai agir de uma forma assim, espíritos amaldiçoados precisam realmente serem destruídos, ao ponto dele entender que os Kalyans, eles são seres divinos ali para os Rumels, para os Simurianos. Mas ao mesmo tempo a gente começa a perceber, né, como o Itadori vai processar, né? A gente começa a questionar como o Itadori vai processar toda essa informação, a quantidade de espíritos amaldiçoados que ele deve ter exterminado ao longo desses últimos 68 anos. E como isso pode ser algo até mesmo ali impactante para o seu raciocínio, pro seu modo de viver, pro seu modo de pensar, principalmente quando ele começar a perceber que a descrição sobre o Mahito bate completamente com a criatura divina que acabou dando a capacidade para os feiticeiros ali, né, para os Rumel conseguir controlar, manipular a energia amaldiçoada. Se a gente parar para pensar, pensa comigo, o Mahito, ele poderia ter salvado o Japão de espíritos amaldiçoados. Se os feiticeiros conseguissem fazer um trato com o Mahito para que o Mahito mudasse a cabeça de todos os japoneses, mudassem a estrutura ali de todos os japoneses, poderia fazer com que as maldições não existissem mais. Isso era um acordo ali da base de que as maldições que nasceram permaneceriam ali vivas eternamente e novas maldições não iriam surgir, porque todos os feiticeiros conseguem manipular a energia amaldiçoada sem deixá-las vazar, porque quem gera as maldições são os humanos que não conseguem manipular a energia amaldiçoada. E talvez essa conexão ali dos Kalyans com os Rumel basicamente vem disso, porque por mais que as mulheres não consigam controlar a energia amaldiçoada, não consigam manipular a energia amaldiçoada, elas, por não conseguirem manipular, elas conseguem ver, elas conseguem ter esse sentimento de ver. Então, como elas são janelas, isso mostra que a energia amaldiçoada que vaza delas, cria ali os Kalyans, é de uma forma realmente assim a ser uma energia mais amena. Por isso que os Kalyans possuem essa conexão ali com os Rumel, visto com essa ligação das mulheres. Então é um ciclo, né?
os Rúmel, eles recebem, né, os homens recebem a capacidade de manipular ali a energia amaldiçoada através ali dos Kalians. As mulheres geram os Kalians através da sua energia amaldiçoada que vaza, e os Kalians acabam abençoando ali os Rúmel para manterem a energia amaldiçoada. E dessa forma os homens protegem as mulheres e as crianças, né, de acordo com a filosofia vista ali através dos Rúmel e também dos Simurianos. São pontos bem interessantes e eu tô bem curioso para saber como o Yuji Itadori vai se encaixar nessa nova visão. Sim, essa é a cara que eu espero o Itadori realmente perceber no que ele está se envolvendo. Inclusive, quando aquele Shikigami do velho, né? Quando aquele Shikigami do velho que já tá meio caquético, ele é manifestado, o próprio Maru, ele acaba meio falando um Kalian. Tipo, ele sente que é um Kalian. Só que ali é um Shikigami. Então o Shikigami, ele também é usado para proteger. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente vai ter um pouco mais do conceito da explicação de que Shikigami e os Kalians sejam algo meio que parecido. Porque Shikigamis, eles são bases ali para gerar uma proteção para os feiticeiros. Olha só que coisa interessante. Maldições são criaturas que podem realmente focar no sentido de esse extermínio, né? Dessa figura de poder matar os humanos, ou seja lá o que for. Então, Shikigamis, como Rika, como também ali a Dayuki, né, da Tsukumo, como também ali os 10, né, que o Megumi, né, o Fushiguro possuía. Isso poderia realmente levar a entender que são basicamente o que os Kalians eram para os Simurianos, para os Rúmel, né, de forma mais precisa. E as maldições podem ser colocadas como uma derivativa mais difícil, mais complicada, mais separada, mais sanguinária. Talvez até mesmo ali alguns Rúmel que atacavam, talvez até mesmo alguns Kalians que atacavam ali outras criaturas, outros seres. Por isso que poderia justificar ali a forma como o Maru viu um Shikigami e confundiu ele com um Kalian, né? A gente não entendeu muito bem o que queria dizer aquela parte, né? O que significava aquilo, mas agora está realmente batendo tudo nas visões de Gege Akutami.